Olá, público da Sexta-feira Literária de Magé, a FLIM, na sua versão digital. Nós estamos aqui este ano celebrando a literatura, as artes, a cultura e levando um pouco de alento a todos nós, né, que nesse momento da pandemia precisamos. E agora nós vamos iniciar um bate-papo muito divertido, muito proveitoso aqui à tarde, nessa tarde. Então a gente vai se organizar, né, da melhor maneira. Peraí, colocar para cá. Vou deixar aqui para todo mundo. Deixar aqui, fazer um pouquinho aqui do álcool, porque a gente tem que estar atento a essas restrições. E nós estamos aqui no nosso café literário. Esse espaço é um espaço dedicado a autores, ilustradores, artistas dedicados à literatura. E hoje é com muita emoção, muita satisfação que a gente recebe um grande artista que mora aqui nessa terra, aqui em Magé. É um amigo de longa data que aceitou esse convite de forma generosa de estar aqui compartilhando um pouco da sua arte, abrilhantando a nossa programação. Senhoras e senhores, não precisa. Marcelo Agostinho. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Flávio. Como o Flávio falou, é uma amizade de longa data, né, que atravessa rios e mares, né? Séculos de história. É um prazer, é uma alegria, né? Quando eu recebi esse convite do Flávio, a gente deu gargalhadas muito boas, né, na ligação, recordando fatos da nossa vivência, e é um prazer hoje estar aqui nessa edição diferente, né, um tom diferente, mas que é necessário, né? Tanto o momento quanto a FLIM, né, são necessários, né? E a arte, ela, desde o início da pandemia, eu venho percebendo como que a arte, ela está agindo para que a gente não pire, né? A palavra é essa, né? Então as pessoas veem filmes, as pessoas desenham com as crianças, as pessoas pintam, as pessoas ouvem mais músicas. Então, quanto que a arte é rica e proveitosa nesse momento? Para mim é um prazer, e a recíproca é a mesma aí nos elogios, né? Marcelo é o artista da imagem. A gente estava aqui falando sobre isso e encontramos nessa definição uma definição mais próxima do que ele faz, a imagem, a figura da janela. Pensávamos que a realidade às vezes é muito dura, muito austera, e a gente precisa desse alívio para a nossa alma, para o nosso olhar sobre o mundo, sobre a perspectiva de futuro. E Marcelo tem isso porque ele desenha. Então a imagem é essa comunicação com algo possível, né? Sim. Com algo onírico, com alguma coisa que possa nos trazer felicidade. Marcelo, quando começou esse teu contato com esse universo da ilustração, do desenho? Conta um pouco dessa história pra gente. Eu já brincava aqui, quando eu cheguei, né, que Daniel Azulay é o meu encanto com a arte, foi o meu primeiro encanto, né? Eu fui, na verdade, hoje eu até postei no meu Instagram uma foto da minha época de UERJ, né? E lá se vão aí 18 anos de formação. E eu lembro de uma das primeiras aulas em que a professora me perguntou isso: qual foi o seu encantamento com a arte? Na mesma hora, Daniel Azulay, que quem está assistindo, quem vai assistir depois, vai se lembrar, né? Aqueles aí da década de 80 para frente, né? Você, com certeza, lembra, né? Infelizmente, também vítima da Covid-19, há 2 anos atrás. Mas o meu encantamento com a arte foi a partir dele, o programa que ele tinha, onde ele desenhava ao vivo e com uma caneta. Aquilo para mim era mágico, era de outro mundo, né? Como? Ele não usa o lápis, né? Ele não usa a borracha, ele usa a caneta e não erra. E eu podia estar fazendo o que for na rua. Dava o horário do programa, eu entrava e ia assistir. Então, meu primeiro encantamento, Daniel Azulay. Aprendi a desenhar olhando a televisão. Hoje as crianças têm aí, sou professor de arte, tenho um ateliê, e eles acompanham os canais de youtubers, né? Onde ali tem o desenvolvimento da técnica. Eu até incentivo. Pena que não há ainda aquela troca, né? O youtuber não vai poder parar e falar para ele. Aí que entra a minha função, né? De estar junto, né? No ateliê.
mas aprendi a desenhar toda a turma e quando eu ia para a escola que desenhava aquilo ali, as pessoas achavam também muito legal. Eu era um dos poucos que desenhavam na classe, né? Eu sou aluno do Visconde de Sepetiba, fiz todo o meu fundamental lá e o médio no Colégio Estadual de Magé. Professores me pediam para desenhar no quadro, depois eu me quebrava para copiar a matéria, mas tudo bem, né? Eu lembro de uma professora de ciências, se algum familiar está assistindo, Dona Marina, né? Que um dia me pediu para desenhar um telescópio. Olha, coisa simples, né? Com giz, né? Então esse é o meu primeiro encantamento. E claro, depois vieram outras referências, né? Eu fui conhecer um pouco mais da história da arte, aí eu fui conhecer vários artistas, né, que também me encantam, os impressionistas, os pós-impressionistas, né, como Van Gogh, como Monet, que vão trabalhar cores, né, os expressionistas alemães. Eu vou agora perguntar uma curiosidade. Meu Deus, até medo. Eu sempre tive a impressão de que esse talento é algo inato, do ser, do desenhar. Isso pode ser produzido, Marcelo, de alguma forma? Como você vê isso? Assim, eu acho que eu não tenho essa habilidade, sim, mas existe uma técnica que pode me aproximar de um resultado mais significativo em relação ao desenho? Flávio, tem um artista francês chamado Paul Cézanne, e ele via o mundo a partir de 3 formas, né? Cilindro, círculo e um cone. A partir dessas 3 formas ele conseguia fazer tudo, e ele pintou muitas naturezas mortas, muita natureza. Eu parto do mesmo princípio. Numa escola, isso é um pouco mais difícil, porque você tem a questão do conteúdo, né, da abordagem, que muitas escolas optam, né, por seguir uma apostila. Mas, por exemplo, num ateliê, num espaço onde é apropriado, eu creio que é possível. Hoje mesmo eu recebi um aluno novo daqui, né, de Suruí, de onde a gente está gravando. Se você pensa que a gente está numa bolha, em alguma ilha paradisíaca, né, a gente está aqui em Suruí, né, está pertinho. E eu explicava para a mãe dele, dando o exemplo de andar de bicicleta. Você sabe andar? Sei. Né? A gente não veio da barriga da nossa mãe aprendendo a andar de bicicleta. E aí, você começa com 2 rodinhas, você não sabe andar de bicicleta. Com o tempo, com prática, com dedicação, dia após dia, caindo às vezes, você vai conseguir um equilíbrio com a ajuda de alguém que vai segurando e que fala assim para você: vai que eu estou segurando. Quando você já está andando 100 metros, você olha para trás, a pessoa não está, porque você ganhou confiança. E aí, a partir do momento dessa prática, dessa dedicação, dessa força que você tem na vontade de querer aprender, você vai tirar uma rodinha, depois vai tirar outra, depois vai começar a querer fazer manobras radicais. Eu parto daí. Eu tenho alunos que estão comigo há 3 anos e que chegaram com um desenho muito pesado, muito ainda precisando aparar as arestas. Hoje já desenham figuras humanas, como eles gostam, de uma forma muito mais progressiva, muito melhor, tem um traço muito mais apurado. Respondendo, eu acredito que sim. E a partir de um método que eu desenvolvi, que depois a gente pode mostrar aqui. Você chegou até a falar do seu espaço, né, do ateliê, que podemos chamar de uma escola, né, sim, onde as pessoas vão exercitar, aprimorar as suas habilidades ou desenvolvê-las, ou se apropriar delas. Qualquer expressão artística, qualquer linguagem artística a que você se dedique, né, você no âmbito da literatura, né, que faz tão bem, na hora de contar uma história, de inserir a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, naquele contexto imaginário, né, que te leva para outros lugares. A arte, como eu te falava, né, as telas eram vistas como janelas, que abriam horizontes para um novo mundo. Muitas crianças e adolescentes passaram um ano longe do ateliê, longe das escolas de arte, longe do mundo, né, longe do contato. E hoje eu estou vendo, como eu já via no início do ateliê, que tem 3 anos já, como que alguns pais, né, me noticiam, falam a respeito do filho, das dificuldades, muitos de entrosamento, né, de contato coletivo, e a partir da arte aquilo desabrocha. Eu também sou professor do ensino regular, do ensino fundamental, anos finais e anos iniciais, e no conselho de classe é um tanto desequilibrado, né? Porque fulano de tal é péssimo na minha matéria. Não, na minha ele não rende. E aí eu levanto o dedinho lá de trás, não,
comigo ele é um ótimo aluno. Então ele tem uma inteligência para a arte que talvez ele não tenha para a matemática, para a língua portuguesa. Ele não consegue, né, desenvolver aquelas questões dessas respectivas disciplinas, mas com a arte ele é um projeto de gênio, digamos assim, né? Então eu vejo a arte como um grande colaborador e que precisa ser mais valorizado dentro, principalmente das escolas, né? Os alunos vão para lá, né? Eu não gosto nem muito de falar aluno, né? Sim, que é o sem luz, né? Eu gosto de falar os estudantes, né? As crianças, os participantes. Mas eles vão para lá e não só no meu ateliê, mas em qualquer área, como eu te falei, de qualquer linguagem artística, e vão desabrochar aptidões escondidas e vão colaborar depois para que ele seja melhor em matemática, melhor na língua portuguesa, melhor em história, nas outras disciplinas. Agora, para terminar esse ponto, eu vejo que as escolas, diretores, até colegas, professores, né, precisam valorizar mais. Você constrói uma escola e se você pensa, né, na área tecnológica, de formar pessoas mais voltadas para essa questão, você tem que ter um laboratório de informática, então você compra computadores. Se você previamente vai ter um professor de arte, você tem que ter um espaço dedicado à arte. E graças a Deus, nas escolas onde eu estou trabalhando, estão ouvindo, né, esse pedido, e eu já tenho espaços, né, salas de arte com uma pia, com mesas, né, mais compridas, retas, né, para trabalhos bidimensionais, ou seja, é valorizar. Ó, Marcelo, mas você, como eu estava falando, você não vai só ficar aí nas suas teorias, não, você vai mostrar na prática como que a gente consegue desenhar. E aí eu já organizei ali, já coloquei uma cartolina ali, onde estava a Flim, que todo mundo já viu. E vou chamar também para nossa aula 2 convidadas muito especiais. Ah, tem participação especial, né? A produção da Flim é uma grande produção. Venha para cá, Maria e Maitê. Muito bem, meninas. Sejam bem-vindas, as nossas Dá princesas. até para saber quem é Maria e quem é Maitê. Né? Maria. Quem é Maria? Levanta a mão. Maria. Quem é Maitê? Aqui. Ah, linda. Tô fera. Tá tudo bem? Vocês? Tudo certinho? Olha, esse é o tio Marcelo e ele desenha muito bem. E ele vai mostrar pra gente como que a gente também pode aprender a desenhar. Vocês querem saber? Então vamos virar para lá, lá para aquele lado, para ver os desenhos que ele vai fazer. Com você, Marcelo. Então, a gente estava falando aqui, antes de começar, que o desenho, partindo do que eu proponho para os participantes do meu ateliê, eu ensino a técnica do esboço. A técnica do esboço nada mais é do que você fazer um desenho prévio, fazer as marcações do desenho, como se fosse um GPS de carro. Ele vai te guiando para que ao final, você com a linha mais forte, uma linha final, você defina o desenho. Por exemplo, Maria e Maitê, quando vocês estão desenhando lá, às vezes vocês sabem o que é esboço? Não. Né? Difícil. Eu vou mostrar aqui o que é o esboço. Mas quando a gente não sabe o que é esboço, talvez vocês façam isso que eu vou falar aqui agora. Quando vocês desenham, e aí erra muito, né? Porque você está tentando encontrar o lugar certo da linha no papel, né? Você está desenhando lá. E aí erra, e fica passando a borracha, e fica marcado a folha. Acontece isso com vocês? Sim. Não, por quê? Porque você está desenhando muito e fica marcado, é isso? Não se esforça pro lápis, aí fica muito escuro, aí quando vai apagar, não consegue tirar. E às vezes dá vontade de fazer o quê? Ah, não quero mais desenhar. Né? Não, às vezes eu gravo e Acontece com Maitê e Maria o que acontece com a maioria das pessoas, né? O Ministério do Desenho já adverte, né? Você tem que fazer o esboço, que é uma linha levinha, começa marcando o desenho, porque depois você vai saber, opa, aqui eu tenho que aumentar mais. Aí quando você passa a borracha, não fica marcando o papel. Deu para entender? Então o que a gente vai aprender hoje aqui, ó, é a técnica do esboço. Deu para ver? Aí? Sim. Tranquilo, né? E o que é o esboço? É a linha leve, sem fazer muita força. Boa! Ensaiado demais isso aqui. Agora vamos olhar para essa paisagem ali atrás, Maria e Maitê. O que vocês têm aí? Castelo, guarda-chuva e um sol. Um sol. O guarda-chuva e umas notas musicais. Uma nota musical, né? Papai toca, né? Violão, faz as notas musicais aparecerem assim. Tem lápis de cor, né? Também ali. Gigante, né?
Ok, me fala agora as formas geométricas que vocês veem ali. Triângulo. Triângulo, aonde? Ali na ponta do castelo. No castelo, né? Círculo, beleza. O que mais? Se eu for fazer um lápis ali, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, não posso? Retângulo. Ah, o lápis é um retângulo. E a ponta do lápis é o quê? Triângulo. Opa, então eu já desenhei um lápis? Já. Você sabe desenhar retângulo, você sabe desenhar triângulo, não sabe? Então você já fez o lápis, tá? Aí eu tenho mais um lá, né? Ah, poxa, tia, você está fazendo um montão de linha, tá errado. Isso aqui é o Esboço. esboço. O que falta aqui para fazer o lápis? O triângulo. A ponta. Aí eu posso fazer aqui, né? Riscar. Eu tenho outro. Eu vou fazer uma adaptação do desenho que a gente tem ali, porque a gente não tem muito tempo, tá bom? E aí o sol é que forma geométrica? Depois a gente pode... Ah, então eu posso fazer um círculo aqui? E depois eu vou decorando. Na hora que eu for pintar, eu também vou definindo o meu desenho, né? O processo final é esse: esboço, contorno e detalhes. Sabe o que são os detalhes? É aqueles tipo, o telhadinho do castelo. Eu já estou no final do desenho, os detalhes. Aquele negocinho que tá tipo de sereia. Isso! Beleza, ó, bati. Sim, quero vocês lá no meu ateliê, para deixar que vai ter desconto pro pai de você. Né? Ah, eu vou fazer um guarda-chuva. Como é que eu faço um guarda-chuva? Aí faz tipo um triângulo, só que fazendo tainho embaixo assim. Esse guarda-chuva parece com alguma forma que vocês conhecem, assim, ó. Se eu fizer ele assim, ó, assim e assim, ó, é a metade de um? Sol. É a metade do sol. Muito bem. E o sol é o quê? Um círculo. Aí eu posso fazer uma linha ao meio, né? Lembrando que eu estou fazendo um esboço, ó. E depois eu venho repartindo igual uma fruta. Abacaxi. Um abacaxi, ou pode ser uma É melancia. parecido, porque é... Aí, ó, eu já venho dando a forma aqui, ó, fazendo essas ondinhas ao contrário, né? A onda do mar não é assim? Não é? Quando a gente desenha, aqui eu fiz ao contrário. E aqui eu boto o cabinho. Aí, ó, desenho guarda-chuva. Até o tio Flávio conseguiria desenhar esse guarda-chuva, né? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer rapidamente aqui só um pedaço do castelo. Que vai ser o que? A ponta dele lá? Triângulo. Um triângulo, ou que a gente chama de cone, né? Pode ser. Aí eu faço... E aqui pode ser o que? Mais um Retângulo. retângulo, maravilha. Aí eu tenho detalhes ali, eu faço mais um retângulo. Ó, tá dando para ver aí o pessoal de casa, quem tá acompanhando, beleza? Ó, vem aqui, retângulo. A gente vai fazer só alguns. Legal? Aqui, ó. O que é isso aqui? A janela, né? Não, a A portinha. portinha? Onde a princesa... Embaixo uma porta, e aí em cima é a janela. Onde a princesa ficou trancada? Foi isso? Mas eu acho que embaixo... O que eu preciso fazer? Embaixo tem que ser porta. Ah, é a porta. A minha folha aqui já não deu, mas eu faço ela grandona aqui, ó. Né, a gente foi falando dela. Posso fazer a nuvem? Pode. Posso fazer uma nuvenzinha. Ó, nuvem é fácil, né? Você vem fazendo as ondinhas, né? Ó, e aí eu posso fazer uma maior aqui agora, aqui, ó. Ficou lindo. Tá bom? Tá lindo. Ótimo, é só para a gente entender um pouco como que é o processo do esboço. Depois, quando eu termino o esboço, eu vou para a parte de contorno. Aí nessa parte de contorno, já é a linha final. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito bem. Tem que tomar cuidado por quê? Pra não borrar. Porque Essa de caneta. é a linha final. É onde o Daniel Azulay me impressionava. Eu falei, ele é de outro mundo, né? É, mas se você usar aqueles negócios que vai caneta, mas não fica muito bom, porque anda pra... Eu tenho uma caneta que eu peço para os participantes usarem, que é uma caneta nanquim, que ela não borra quando a gente pinta, né? Pode usar água. Ah, tipo uma coisa. Hoje em dia nós temos o Acapulco. Tem o quê? Nossas técnicas. Né? Ah, desculpa. Então, a caneta tá dando uma falhadinha aqui. Mas não Eu não entendeu. gosto desse Mas todo mundo já barulho, é entendeu nervoso. o barulhinho, né? Então o pessoal que está acompanhando já deve ter compreendido. A partir de formas geométricas, você consegue fazer o que a gente chama de desconstrução da forma.
Eu tenho tudo isso aí, mas eu vou desconstruindo a forma a partir de formas geométricas que Maitê e Maria, que tem qual idade? 7 anos, a gente já consegue desenhar a partir das formas geométricas. Fala. Mas também, se você usar um guarda-chuva ali na ponta do desenho, parece um sol. Muito bem, justamente. Isso aí. Então, ó, a partir de hoje vocês já conhecem a técnica do Esboço. que ajuda a gente a desenhar de forma muito mais fácil, e aí que eu penso que qualquer pessoa pode fazer isso. Vamos bater palma de Marcelo? Beleza. Ô Maria e Maitê, esse desenho ficou muito bonito, vocês ajudaram a construí-lo, mas ele lembra uma música, não lembra? Não. Que canta assim: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Como é que canta? Canta aí. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão ele dou uma luva. E se faço chover? E se faço chover com 2 riscos tenho guarda-chuva. Olha isso, ó. Maravilha. Então a gente viu que realmente está dando vontade de aprender a desenhar, né? Deu vontade. Mas se a gente aprender, tem que aprender, porque senão se desenhar. Ah, viu? Para aprender tem que aprender para desenhar bonito. Porque, Marcelo, é importante a gente ver bonito, né? O olhar humano não foi feito para feiura, né? E a gente está vendo um tempo de tantas feiuras. Você tem que aprender. E o desenho bonito vem para embelezar, para dizer que o mundo é colorido, para dizer Então, que a gente pode cantar. até para corroborar isso que você falou, o esboço é o preparo, né? O esboço ainda tá feio, né? Digamos assim, né? Não muito bem. Não? Tá cheio. Então beleza. Só os Tá braços, bonito. depois Tá bonito. O castelo que tá meio... O castelo eu tive redondo. pouco espaço ali para fazer. o resto... Que Beleza. lindo, e vai ficar muito bonito. E aí quando a gente chega nessa fase aqui, que é a fase mais gostosa do desenho, você contorna, Mas é mais apaga, difícil também. aí você, até esqueci de falar, você usa a borracha depois Pra apagar para apagar primeiro. esse lápis que ficou ao fundo aqui, ó, entendeu? Você não pode apagar a caneta, senão você já vai toda. Aí a caneta, usando uma caneta especial, ela não vai borrar, e espera ela secar um pouco, dá uma soprada, abana um pouquinho, entendeu? Porque geralmente, se colocar a mão, a caneta se espalha. Isso. Aí, Marcelo, Maravilha. e aí eu vou contar um segredo também de Marcelo, ele não faz só desenho não. Eu vi, só desenho como se fosse pouco, já é muito, mas eu vi uma imagem sua também fazendo restauração de imagens. Como que é isso? Ele pegou uma escultura, né, e ele restaura, vai fazendo ela ficar mais bonita, tirando os quebrados, né, tirando a pintura corroída. Aqui, Maria e Maitê, por exemplo, aqui o pincel, ela é uma escultura, tá vendo? Aí vamos supor que alguém deixou quebrar. O tio Marcelo vai colocar do jeito que era, vai fazer de novo, aí vai procurar qual é o material que foi usado nesse pincel. Eu vou perguntar. Aí eu vou ter que saber de que tipo de material que foi feito. Por exemplo, aqui, ó. Deve ser plástico. Deve ter, se for plástico eu vou ter que usar plástico, se for papel eu vou ter que usar papel. Só que o tio, ele trabalha com restauração de imagens religiosas por enquanto, né? Tô fazendo muito isso. E aí, se uma imagem quebra, se ela envelhece, aí eu começo limpando a imagem, vendo de qual material que está sendo feito para poder restaurar. E o que é restaurar? É fazer com que ela se torne nova de novo, do jeito que ela era. Mas quem dera que desse pra fazer isso com a gente. Ah, mas é isso aí, né? É quando a gente quebra um braço, é mais ou menos isso. Não, mas vai no médico e cura de novo. Agora ela falou de voltar no tempo, né? Se a gente Tipo, envelhecer, quem dera se desse, não sei se restaurar. escutaram, né? Se desse para voltar no tempo e fazer a gente novo de novo, né? Se, por exemplo, seria muito vocês bom. chegassem aos 60 e voltassem aos 7. Gostar. Você ia querer? Queria. Ih, mas a mãe de vocês ia gostar disso? Será? Não sei. Não sei. Minha mãe de novo. Gostei dessa ideia, Eu também. né? Vamos pensar sobre isso? Marcelo Augustinho, a gente está aqui encantado com o seu trabalho, mas eu quero lhe fazer uma surpresa. Ah, você também pode mostrar, né, Marcelo? Você trouxe aí uma imagem de como é a técnica da composição também do sim, rosto, aqui né? eu fiz até Será hoje que de dá pra manhã. ver Dá pra ver? direitinho? Ó. Olha aí, vê se dá para dar legal? um zoom aqui. Então quando a gente começa um rosto, esse aqui tá um rosto só a lateral, né, de 3/4, não frontal, mas é uma técnica também que a gente começa a partir do esboço, É né? bom porque tá com a boca mais
Esse aqui a gente pode até pensar em um desenho mais realista, né? Deixa eu pegar só para fazer aqui, sem o pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer de lado, né? Tudo começa a partir do círculo, Eu não consigo desenhar sem ser apoiado, não. e aí você vem fazendo todo o trabalho de marcação. Isso aqui é o princípio do desenho ali, ó. Mas o que você tá fazendo? Rosto? Ó, É. disso aqui saiu isso aqui, ó. Tá? E como bacana. Aí já é uma forma de esboço de outra Porque- técnica de esboço. Porque quando eu vou botar isso aqui pra cá, que aí é o segmento, né? Você segura aqui, Flavinho, por favor. E aí, ó, eu fiz o círculo, que é a cabeça. Esse círculo passa sempre abaixo da linha do nariz. Entre a base do círculo e o queixo vai entrar o espaço da boca. Essa linha aqui é a linha dos olhos. Isso aqui é o esboço, que a gente estava falando aqui. Quando eu termino o esboço, eu tenho as marcações. E aí eu começo o trabalho de preenchimento, né, das partes, dos elementos do rosto. E depois você vai apagando. Aí, os quando eu faço contorno, eu apago as linhas de marcação E e depois pronto. pintar. Depois pintar. fazer a coloração. Tem gente que não gosta de pintar, deixa só no grafite, né? Deixa só no lápis e aí trabalha sombra, né? Tem gente que gosta até de ficar passando o dedo. Você pode usar em casa um pedaço de papel higiênico, mas tem também outras ferramentas, né? Opa, voou o desenho. Não sei se eu trouxe aqui hoje. Ah, tá aqui. Que é isso aqui, ó. Que é chamado esfuminho. Com F de faca, com F, tá com, não é esfomeado, é esfuminho, né? Ele não está com fome. Parece. E aí ele é usado para isso, né? Para poder chegar aqui, ó, e fazer umas sombrinhas, né? Onde há necessidade de fazer sombra. Muita gente usa o dedo, o papel higiênico também é um ótimo artifício para você fazer. Enfim, desenhem todo dia, a prática vem com essa força, né, de querer buscar melhorar sempre. Então, se você gosta de desenhar, se você gosta de arte, eu quero aprender a tocar violão. Você não vai esperar cair do céu alguém que te ensine, né? Um anjo que caiu do céu. Eu lembro que tem uma história de um anjo que caiu do céu numa praça. né? Por falar nisso, Maria e Maitê, pra gente terminar o nosso papo, que tinha anjo. uma surpresa que eu trouxe aqui. De anos atrás. né? Ai, você pegou. Ai, fiquei até com vergonha agora. Esse livro aqui, Meu que Deus. se chama Em Algum Lugar no Arco-Íris. Você pegou. Viu? Esse livro foi o primeiro livro que eu e Rodrigo 2001? escrevemos É isso? em 2000 e alguma coisa, não precisa dizer a Desculpa. data. E tivemos a honra Gente. de ter feito este livro. A ilustração foi o Marcelo. Caramba. Na época, a gente bem no comecinho, Muito. iniciando, e o Marcelo colaborou com esse trabalho. E o mais interessante, e agora eu vou contar um segredo, que essa história que se chama Em Algum Lugar no Arco-Íris, a gente escreveu, mas a gente não sabia que a personagem principal era uma menina negra. E o Marcelo foi que depois de ler a história, ele falou, olha, a Lúcia, a personagem, ela é negra. E foi tão bonito isso, porque a gente que criou a história não tinha pensado, e ele ajudou como coautor dessa obra lá atrás. Gente, olha. E a gente fez isso. E depois não paramos aí, né? Isso aí. E aí Olha o nós anjo aí. chegamos o tal anjo que ele disse que caiu do céu, o chapéu da verdade, que era a história de um anjo tantã, que ele era tantã na cabeça. Enxergava mal, tinha um óculos deixou cair na fundo de terra. garrafa. Olha só, deixou cair na terra o chapéu. E sabe quem era o dono desse chapéu? Deus, era o chapéu da verdade. Que medo, E né? quando caiu aqui na terra, esse chapéu causou muita confusão. Ele pegou. E depois bem vocês vão ler essa história, vão descobrir quem pegou esse chapéu. Mas é bacana a gente ver, Marcelo, essa lembrança, né? Nos encontrar obrigado. anos depois, ver que você caminhou, todos nós caminhamos. Caminhamos. Chegamos a vários espaços, mas o mais importante de ter chegado a vários espaços foi perceber que a gente não perdeu a nossa essência, a nossa vontade de fazer melhor
e de comunicar um pouco de felicidade através da nossa arte. Você me dá só uma palavrinha para fechar aqui também? Essa palavra que você falou de essência e de espaços, né? Eu rodei muitos lugares. Você, juntamente com o Rodrigo, trabalhamos juntos, né, na animação cultural. Era um período de início, de muita alegria, né, de muito ônibus, né, de muita poeira, né, pelos CIEPs e escolas de Magé. Um período de aprendizado, né, muito grande, mas como eu tenho lá no meu ateliê, na parede acima, né, para todo esforço há fruto, é uma palavra que me guia, né, que me leva adiante. A gente rodou, conquistou, a gente foi, viu e venceu em tantos lugares, mas hoje me orgulha muito e eu sempre falei para vários amigos meus que me falaram: você tem que sair de onde você mora, você tem que ir para outros lugares, você tem que fazer outras coisas, você está perdendo tempo. Mas a restauração hoje me fala muito disso. Restaurar a imagem é trazer a essência que aquela imagem perdeu. E eu não, graças a Deus, nós não perdemos a essência de saber sempre olhar onde a gente está, de onde a gente veio, o lugar onde a gente reside, o máximo que eu puder fazer pela minha terra. Amo Magé, amo minha terra, amo meu lugar. O que eu puder fazer, colaborar para que através da arte, que é a minha área, né, artes visuais enfim, tudo que engloba, eu vou fazer, eu quero fazer. Então a essência é a palavra, tá bom? Então que nunca nos falte a sede, porque enquanto tivermos sede, sempre iremos procurar a fonte. Isso é quase que elas falam assim: onde tivermos sede, vamos beber água. A fonte. Hoje, quase gente, que vocês falaram isso, não muito foi? obrigado por vocês terem estado aqui, as nossas convidadas ilustres. E a FIM continua na nossa programação virtual. Você é o nosso convidado especial. Vem com a gente, tá muito bom, tá, gente? Não tá bom? Maravilha. Tá bom, então chama todo mundo, ó. Vem. Vem pra FIM, vem todo mundo. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, querido. Até Meninas, Tchau, gente. beijo. Tchau. Até mais.